Bom dia, crianças. Hoje iremos falar a respeito do sistema respiratório, tá certo? Bora lá. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber a respeito do sistema respiratório é a sua função. E a sua função são as trocas gasosas. As trocas gasosas, pessoal, são trocas de gases que é feita por nosso organismo. Ou seja, existe um gás que é trazido para o nosso organismo, que é o oxigênio, e tem um gás que é expulso do nosso organismo, que é o gás carbônico, tá certo? Então, essa é a troca gasosa que nosso organismo realiza. O nome desse processo é chamado de hematose pulmonar, tá certo? O que nós chamamos de respiração, pessoal, é realmente uma respiração, mas não é aquela que nós conhecemos. A respiração para o qual o oxigênio é necessário se chama respiração celular e é uma respiração realizada no interior das células. Vamos analisar bem aqui como ela ocorre. Primeiramente, pessoal, as nossas células precisam de glicose, que vem dos nossos alimentos, né? E do oxigênio, que vem por meio da nossa respiração. Então, essas células vão usar esses dois compostos, certo? E vão produzir o quê? Energia para o nosso organismo, gás carbônico que será liberado por nossa respiração e água, tá certo? Então, esses serão os compostos produzidos: energia, gás carbônico e água, certo? Então, ela utiliza glicose e oxigênio para produzir energia, gás carbônico e água. Isso você não pode esquecer. E, pessoal, uma coisa importante a respeito do sistema respiratório é o percurso que o ar percorre até os alvéolos, que é o local onde ocorrem as trocas gasosas. Primeiramente, o gás ou o ar, né, entra pela cavidade nasal ou oral. É mais saudável pela nasal, porque pela nasal o ar vai receber uma filtragem pelos pelos nasais, juntamente com o muco que fica nas paredes de nossas narinas, e o ar vai entrar aquecido para os nossos pulmões. Se ele entrar pela boca, pessoal, será um caminho que não era para ele estar realizando. Então, não é saudável, certo? Continuando. Depois da cavidade nasal e oral, ele se dirige para a faringe, certo? Que está bem ali identificado na imagem. Laringe, certo? Depois, traqueia, que é aquela estrutura que parece um cano, tá certo? Depois, brônquios, que são as divisões da traqueia que nós podemos observar bem ali, ó, um para cada pulmão. Isso é chamado de brônquios primários, que poderão se dividir dentro do pulmão. Depois, os bronquíolos, que já são uma divisão dos brônquios. E, por final, os alvéolos, que ficam no final dos bronquíolos, lá cobertos por vasos sanguíneos, onde carregam gases e trazem gases do organismo. Continuando, a cavidade nasal e oral, para que ela serve? É por onde o ar sai e por onde o ar entra. Então, essa é uma das importâncias, né? Porque é o caminho inicial por onde aquele ar irá entrar e o caminho final por onde ele irá sair, tá certo? E uma coisa importante nessa estrutura são os pelos e o muco, pois, como eu falei, são responsáveis por filtrar o ar e aquecê-lo para o nosso pulmão, certo? Além de umedecer. A faringe, pessoal, lembre-se, a faringe ela é um órgão que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. E a laringe é uma parte que, como se fosse um prolongamento da faringe, tá certo? E na laringe, pessoal, é onde fica a epiglote, que é a estrutura que cobre a entrada da traqueia. Para quê?
para que quando você esteja se alimentando não entre nenhum alimento nessa cavidade, pois quando entra ocorre um engasgo, tá certo? E é onde também ficam as cordas vocais, que estão identificadas bem aí, ó. São cordas que se abrem e se fecham quando você está falando, e responsáveis pelo som que emitimos. A traqueia. Pessoal, a traqueia ela é uma estrutura em forma de tubo. Aqui na imagem ela está identificada de cor verde. E qual é a característica dela principal? A principal é que ela é formada por anéis cartilaginosos, ou seja, tecido cartilaginoso. E a parte interna dela, ou seja, a parte de dentro da traqueia, ela produz muco e possui cílios que retêm partículas. Então, quando respiramos um ar com muitas partículas, essas partículas poderão ficar presas ali nas paredes da traqueia e serão expulsas pelos cílios e pelo muco. Então, aí é produzido o catarro, que nós liberamos às vezes quando estamos gripados, tá certo? Ou quando estamos sob forte poeira. Em relação aos brônquios e bronquíolos. Pessoal, os brônquios são as ramificações da traqueia. Então essa parte mais grossa é chamada de brônquio. Já os brônquios secundários, tá certo? Porque existem os primários, que são esses mais grossos, e os secundários. Os secundários são as ramificações dos primários. E essas estruturas bem finas são os chamados bronquíolos, tá certo? E todas essas tubulações aí, esses canais, é por onde o ar passa. Então o ar ele percorre o seguinte caminho: traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegarem nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas. E nos alvéolos pulmonares, professor, o que iremos encontrar nessas estruturas? Primeiramente, é o local onde ocorrem as trocas gasosas. Segundo, o gás carbônico é deixado pelo sangue da artéria pulmonar. Então, ó, esses vasos sanguíneos aí de cor azul, eles vêm de todo o corpo, pessoal, trazendo o produto da respiração celular, que é quem? O gás carbônico, tá certo? E o vermelho aí é um sangue oxigenado, ou seja, ele está rico em oxigênio. E esse daí vai para todo o organismo, levando o oxigênio para as células. Enquanto um leva o oxigênio, o outro traz o gás carbônico produzido pelas células. Então, isso é a hematose pulmonar realizada nos alvéolos. Tudo bem? E agora dá uma pausa aqui nesse conteúdo.